Muito bem, amigos do nosso Comente Bíblia. Hoje nós iremos fazer mais leitura do que comentário. Eu quero inicialmente aqui já te dar as boas-vindas em nome de Jesus e pedir que você anote aí para procurar no YouTube o canal do Natan Rufino, que é especialista nessa área. Mateus 24 aqui é o capítulo todo, né? Quando Jesus vai falar sobre esses últimos acontecimentos antes da vinda dele, o que precedem a vinda dele. Na forma como é colocado aqui, nós vemos que ele fala de coisas futuras, ele fala em linhas gerais, depois ele volta a dizer o que vai acontecer imediatamente, e então depois ele retorna a falar de coisas futuras. É mais complicado até por isso, né? Vamos ao texto de Mateus capítulo 24, logo no versículo 1, onde vai dizer que Jesus saiu do templo. O costume era passar o dia no templo e depois ele saia para o Monte das Oliveiras. No final do Monte das Oliveiras tem um local chamado Betânia, que é onde está a casa de Lázaro. Então, às vezes, quando diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, foi para o Monte das Oliveiras mesmo, ficava por ali. Mas, às vezes, quando diz que foi para o Monte das Oliveiras, na verdade, ele estava indo para a casa do Lázaro, né, em Betânia, tá bom? No versículo 1 diz que ele saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Que templo? O templo que, na verdade, ainda estava em construção, em reforma, desde a época do Herodes Rei, né? O pai começou uma reforma aí, e essa reforma ela só vai ser concluída, tipo, em 64, por aí, no ano 64, depois de Cristo. Ou seja, tipo, 6 anos antes da destruição. Mas estava muito bom aos olhos humanos, estava muito bom, né? Embora as coisas estivessem sendo retiradas da medida, com pretexto de fazer melhorias, saiu tudo da medida que Deus deu, né? Seria como ampliar a Arca de Noé, ou pegar o tabernáculo e pegar as medidas que Deus deu e fazer muito maior, para ficar bem vistoso e ter a aprovação dos homens. Foi isso que Herodes fez, para conseguir o respaldo da população. Então os discípulos olham para essas construções e começam a questionar com Jesus sobre, olha como são belas, né? No versículo 2 está assim: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos, mestre, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? Quando que vai acontecer essa destruição tão terrível, que não vai ficar pedra sobre pedra na construção do templo? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus respondeu: cuidado. A primeira coisa que ele fala é: tende cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerra. Isso aqui são linhas gerais. Nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial e até agora, no presente momento, nós temos rumores de guerra. Parece que desafia, de certa forma, a ordem dos acontecimentos, porque antes de acontecerem guerras, vem os rumores. Mas aqui ele está falando que guerras e rumores de guerra. O que acabou com as guerras? Foi o fato de terem fabricado a bomba atômica, né? Tipo, vamos nos respeitar, porque se você tem uma bomba, eu também tenho, né? Então a gente respeita aquilo que a gente teme. Foi assim, viu? E aconteceu o final da Segunda Guerra, as guerras, né, mundiais aconteceram, acabou, e agora mais rumores de guerra. Tem aí a guerra na Ucrânia e tal, mas nada em dimensões mundiais. No mais, são rumores que nós temos, tá bom? E aí ele diz: não tenham medo, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, tá vendo? Ele está falando lá para o final dos tempos. Ele vai dizendo no versículo 7 que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, é óbvio, já tem acontecido, né? Crise alimentar aí pelo mundo afora. Terremotos e tsunamis, né? Maremotos. Isso em vários lugares. E aí Jesus fala que tudo isso é o início das dores. No versículo 9, ele muda o discurso e volta a falar de coisas mais urgentes relacionadas
que estavam ali ouvindo. Altíssimo. Tanto é que o texto de Lucas vai dizer assim, mas antes de tudo, né? Ó, Lucas 21, 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Tá vendo? Ele muda o discurso. Agora não está mais falando em linhas gerais, nem para o fim dos tempos. Está falando o que vai acontecer imediatamente depois da retirada dele. Versículo 9. Então, eles os entregarão para serem presos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Veja bem, aqui termina como se fosse o primeiro bloco, agora o segundo bloco de temático, vamos dizer assim, né? Aqui é um outro sinal da vinda do Senhor. Já vai falando da vinda mesmo, propriamente dito, final, né? O evangelho será pregado em todas as nações para testemunho. Então, virá o fim. E essa parte onde diz que sereis odiados de todas as nações por minha causa, como assim? Eu vou explicar para vocês o ódio dos judeus. O cristianismo, tá? O cristianismo foi a segunda maior, historicamente falando, tem judaísmo, Jesus era judeu, o cristianismo foi a que mais cresceu e tomou o mundo inteiro. Qual era a ideia que predominava? Era a seguinte, os malditos judeus mataram o nosso Cristo. Mas, então o que acontece? O cristianismo cresce, toma todo o mundo. E então, Jerusalém é o lugar onde aconteceram todas essas coisas, é o ponto inicial do cristianismo. Começou-se as guerras santas para tomar Jerusalém. Os cristãos da época das cruzadas, eles foram assim, tão sem honra, tão perversos quanto os filhos do diabo. Vamos dizer assim, em toda guerra, a regra é, temos pontos neutros. Você é um jovem, você está em perfeita condição de ir para a guerra, você vai à guerra. Bom, e os outros, os que não podem ir à guerra? Eles têm os pontos neutros? Tem. No caso deles, eles tinham as sinagogas para se resguardarem. Os idosos, mulheres e crianças. O que os cristãos faziam? Os soldados, os guerreiros das cruzadas cristãs, eles incendiavam as sinagogas com essa gente indefesa dentro. Dá para vocês? E aí, dá para a gente exigir que os judeus nos amem e amem os cristãos? É só um questionamento que eu faço. Jesus está falando que vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. O ódio iria nascer por causa do cristianismo versus judaísmo, sendo que Jesus era um judeu. Que coisa mais hilária, né? E na minha infância, eu estava falando esses dias com alguém aqui, que era muito comum a gente ouvir das pessoas a expressão fulano está judiando de mim. O que quer dizer isso? O fulaninho está judiando de mim. Judiar é machucar, é fazer mal, né? Ou, sei lá, impor algum peso. Mas, se formos pegar literalmente essa expressão, judiar é fazer de mim um judeu. E tinha tanto essa conotação na cabeça do povo, e que o judeu era uma pessoa perversa, uma coisa ruim, que a ideia de judiar, infligir dor, maltratar, estava ligada à pessoa, à palavra do judeu, entendeu? E, por último, agora, eu recebi do meu irmão Luiz Jackson Cândido de Carvalho, hoje pastor, ele esteve aqui, né, tempo, conosco em Limoeiro do Norte, à frente da igreja. Ele me enviou um vídeo que me clareou bem a ideia, por exemplo, na colonização do nosso país, do Brasil, as pessoas dizem que vinha só gente ilegal para cá, bandido, fugitivo, não sei o quê. Na verdade, olha o detalhe. Nosso país foi colonizado, foi pelos judeus, gente, tá? Essa gente que estava fugindo, escondido, porque tinha que fugir, ou fugia ou morria. Estavam vindo porque não tinha esperança em outro canto. E aquilo que para nós era uma desonra, hoje para mim é uma honra saber que
a nação israelita, né, os judeus, eles foram parte da colonização do nosso país chamado Brasil. E então era um vídeo que algumas pessoas estavam conversando na Rede Super, na Lagoinha BH, né? E a pessoa que estava falando, ela diz isso, ela diz sobre até o nome, né, o nome de Brasil, ter uma conotação, ser ligado ao nome bíblico do judeu Barzilai, aquele que acolheu, né, o rei Davi quando estava fugindo do seu filho Absalão. Bom, queridos, vamos voltar um pouco mais no texto aqui. Nós lemos tipo 2 blocos. Vamos para o terceiro bloco, vamos aí em Mateus 24, no versículo 15, e já vai falar de alguma coisa que para uns esclarece, para outros traz mais dúvidas, porque olha só. Assim, quando vocês virem o sacrifício terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Primeiro, se ele está falando aqui da destruição de Jerusalém, que ia acontecer no ano 70, então, a destruição, ou vamos dizer assim, o sacrilégio terrível do qual falou Daniel, não estava referindo-se ao passado recente, o Daniel não estava se referindo aos gregos, né, Domiciano, aquele que sacrificou um porco dentro do santuário para profanar o templo, que exigiu que se parasse o culto judeu, que exigiu que se fizesse culto aos deuses gregos. Aqui, quando Jesus diz, olha, quando vocês virem, então, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, então, é essa hora que vocês têm que correr. Ou outra possibilidade, será que Jesus estava querendo dizer com isto que da mesma forma que o sacrifício foi cessado, né, na época dos gregos, né, antes dos macabeus começarem a tomar o poder, será que Jesus está querendo dizer que iria acontecer isso de novo, que o sacrifício iria ser cessado? Quando vocês começarem a ver o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no santo lugar, quem não entenda, então, que estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, né? Porque não pode fazer nada no sábado, acho que nem fugir, nem escapar para salvar a vida, né? E aí ele vai falar, aqui ele está falando da destruição do templo. Ou seria algo futuro, como quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, que o homem da iniquidade vai entrar no templo de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. É um homem que se levanta contra tudo que tem relação com Deus. Ou será que esse momento ainda está para o futuro, né? Ou será que seria isso? E se é algo para o futuro, como disse o apóstolo Paulo, então o profeta Daniel falou, foi futuro, eu creio até que Daniel esteja em consonância com o apóstolo Paulo, e seja bem para o futuro, porque o Daniel fala do tempo do fim. O tempo do fim, os últimos dias, começa, biblicamente falando, a gente tem que comprovar que isso inicia naquele discurso de Pedro. Porque a promessa do Joel, que eis que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, Pedro vai e diz, não, essa é a promessa do Joel que está se cumprindo. O Espírito do Senhor está sobre toda a carne. Então, tem muitos questionamentos. Eu tenho mais questionamentos para você do que certezas. Por isso é que eu vou, mais uma vez, antes de concluir o vídeo de hoje, a parte A, eu pedi que você procure o Natan Rufino. Ele vai falar sobre esse sermão escatológico de Jesus. E na segunda-feira, se o Senhor nos permitir, a gente vai dar seguimento aqui, tá, para mais um Comente Bíblia para você.